O texto que eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia é em Mateus, no capítulo de número 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo de número 16. Palavras do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Ele está dizendo o seguinte: assim também a luz de vocês devem brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, o Deus eterno, que está nos céus. Que Deus nos abençoe, e eu queria lembrar a você que é muito importante você se inscrever nesse canal e também deixar o seu ok, isso nos ajuda muito. É interessante esse texto da palavra do Senhor, e estas palavras do Senhor Jesus Cristo, porque esse texto fala sobre um aspecto muito importante na vida cristã, que é a integridade no viver, a integridade da vida. Eu fui ver no dicionário o que significava realmente integridade. Integridade é qualidade do que é íntegro, completo, inteiro em si mesmo. Também uma outra definição diz que integridade é disposição de ser sincero, humilde, reconhecer os erros e buscar corrigi-los na graça de Deus. Mas uma outra definição sobre integridade é que integridade, e a gente pensando de uma forma espiritual, é obra do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, na vida daquele que escolhe se parecer com Cristo. E é dentro desta visão e dentro desse foco que eu gostaria de pensar com você, porque nesse texto Jesus Cristo está dizendo assim: também resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesta ocasião tão difícil, tão desafiadora, nós estamos precisando, queridos, cada dia mais revelar integridade no nosso viver e no nosso compromisso com Deus e no nosso compromisso com a palavra de Deus e com a Igreja de Cristo. Nós precisamos revelar integridade no nosso testemunho. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós descobrimos vários exemplos de pessoas que se apresentaram como íntegros diante do Senhor. Por exemplo, eu me lembro de Jó. Ele mesmo disse em Jó 27, versículos 2 a 5, ele declarou: enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, nunca apartarei de mim a integridade. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro também de Daniel. Ele não se deixou contaminar com os manjares do rei. Eu me lembro ainda de Barnabé, que distribuiu os seus bens com os necessitados, com aqueles que precisavam, com aqueles que necessitavam. Homens que revelaram integridade com Deus, compromisso com o Senhor. Dallas Willard, ele era um filósofo americano e ele era conhecido por seus escritos sobre formação espiritual cristã. E ele escreveu sobre o triângulo de ouro da vida. O triângulo de ouro da vida. E qual é esse triângulo de ouro da vida? E aí nós descobrimos algumas lições muito interessantes que ele apresenta nesse texto. Em primeiro lugar, reconhecimento e correção pessoal. Significa dizer o seguinte, que eu preciso reconhecer as minhas falhas, as minhas limitações e preciso adotar uma correção pessoal na minha vida, pedindo que Deus esteja me abençoando,
Que Deus esteja comigo. Quando nós abrimos a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, a palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Que esta perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Como que o mundo está precisando ver isto em nós? Como que nós precisamos nos apresentar assim ao Senhor? Como é que nós precisamos estar refletindo a glória do Senhor e a luz do Evangelho? Então, esse texto fala exatamente desse triângulo de ouro da vida. E a primeira parte é reconhecimento e correção pessoal. Se existe na minha vida, se existe dentro de mim alguma coisa que precisa ser corrigida, eu tenho que reconhecer isto e tenho que pedir ao Espírito Santo que esteja atuando na minha vida, que esteja me mostrando exatamente o caminho que eu devo percorrer. Isto é muito e muito importante. Segundo lugar, interação e submissão espiritual. Porque não adianta nada eu reconhecer e até tentar uma correção pessoal se, na verdade, eu não estou me submetendo espiritualmente a este processo, a vontade de Deus na minha vida. E eu não estou vivendo em comunhão com o Senhor, em comunhão com Deus. Em Gálatas 5, 22 a 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte: saibam que o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E a palavra de Deus nos diz: e contra essas coisas não existe lei. O que precisa acontecer é que eu preciso manter uma interação com Deus e preciso me submeter à vontade de Deus, ao propósito de Deus no meu viver, para que a obra possa acontecer, para que verdadeiramente eu possa manter uma integridade de vida cristã no relacionamento com Deus. Que as pessoas, ao olharem para mim, a olharem para a minha forma de ser, possam perceber que eu sou do Senhor. Sabem que eu sou diferente e que, ainda que seja imperfeito, ainda que tenha as minhas imperfeições, eu, na verdade, sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor e eu quero melhorar e sempre melhorando no Senhor. Mas há uma terceira lição que a gente consegue também identificar nesse texto da palavra de Deus, quando Jesus Cristo está dizendo: assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Primeiro, precisa haver reconhecimento e correção pessoal. Segundo, precisa haver interação e submissão espiritual. Mas, em terceiro lugar, precisa haver, queridos, o que eu denomino e chamo de devoção e testemunho cristão. Devoção e testemunho cristão. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesta ocasião, com todo momento que estamos experimentando, mais do que nunca, nós precisamos estar buscando a devoção com o Senhor. Nós estamos precisando de oração,
nós estamos precisando de leitura bíblica, nós estamos precisando de meditação na palavra de Deus, nós estamos precisando de comunhão com a Igreja de Cristo, nós estamos precisando de afinidade com o Senhor, de consagração ao Senhor, porque somente assim nós vamos vencer e superar este momento em que estamos vivendo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no versículo 5 do capítulo 1, ele está dizendo assim: por isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade à fé que você tem, sua fé ao conhecimento, e o conhecimento ao domínio próprio. O domínio próprio junte a perseverança, e a perseverança à devoção com Deus, ou a devoção a Deus. Significa o comprometimento que você tem com o Senhor, que você tem com a palavra de Deus, que você tem com as coisas espirituais. E aí você vai manter a integridade no seu viver e você vai testemunhar firmemente daquilo que Cristo tem feito na sua vida, na sua casa, daquilo que Cristo tem feito em você. Eu creio que hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa, queridos, de estarmos testemunhando para esta geração, neste tempo, que Jesus Cristo faz toda a diferença no nosso viver. Eu sei que você concorda disso. Eu sei porque você tem experimentado isso na sua vida. Eu não sei o que seria da minha vida, o que seria da sua vida, se não fosse a presença do Senhor no nosso viver, neste tempo que nós estamos vivendo. Então, é hora de remover os obstáculos, as dificuldades da vida cristã, e é hora também de cultivar os valores espirituais, os valores bíblicos, os valores cristãos. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 a 15, Paulo está dizendo assim: continuem trabalhando no temor a Deus para a salvação, pois Deus está sempre cuidando de vocês, para que obedeçam à vontade dele, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa neste mundo mau, que não quer saber de Deus. Nesse mundo, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Neste mundo, vocês devem brilhar como as estrelas do céu. Que Deus te abençoe e que Deus esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Senhor, muito obrigado porque temos a Tua palavra e muito obrigado, Senhor, porque temos esta experiência de fé. Abençoe cada um que está conosco nesse vídeo, nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos, e que Deus esteja com cada um de nós. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like também. Isso é muito importante para todos nós, para esse momento.